Nesse tutorial de hoje a gente vai falar sobre dois aspectos principais. Primeiro, variantes de componentes. Também a gente vai usar essas variantes no modal que está aqui do lado. E depois a gente vai falar, aqui na segunda página, como eu posso prototipar nas próprias variantes, no próprio componente, para poder criar interfaces com menos páginas. A primeira parte é justamente sobre variantes de componentes. O que eu tenho aqui nessa primeira parte? Eu tenho já 6 componentes que eu criei. Esses 6 componentes, na verdade, são botões. E a gente vai criar um componente só que vai agrupar todos esses componentes. Isso vai simplificar muito o nosso uso. Porque agora, se eu for no meu painel de Assets aqui, eu tenho 6 botões e toda vez que eu tiver que usar um botão, eu teria que escolher entre um desses botões. O que eu quero fazer é selecionar então todos esses botões e eu vou aqui no meu painel Design e vou escolher Combine as Variants. E a partir de agora, e isso refletiu também no nosso painel aqui de Assets, na nossa aba de Assets, eu só tenho um botão com 6 variantes. Vou mudar o nome desse componente para Button, por exemplo. E o que eu tenho ainda de uma maneira, né? Se eu até puxar aqui um botão, que eu tenho aqui. Eu tenho um botão, várias variantes. Nesse momento eu tenho um botão e posso escolher entre essas várias variantes. Para deixar meu arquivo um pouco mais organizado, eu vou mudar, vou selecionar aqui o meu componente principal e vou mudar o nome da propriedade para Variants. Só para deixar claro, essa não é a forma mais saudável de se criar variantes, né? Se eu tenho um botão primário e um botão secundário. Eu deveria criar mais propriedades, mas a gente ainda não vai entrar tão a fundo assim. Por enquanto, vamos só estabelecer que eu tenho um botão e tenho variantes desse botão. Então, se eu quiser usar esse botão no meu layout, no meu produto, eu escolho, né, como eu fiz aqui, vou fazer de novo, vou puxar para cá o meu botão e vou escolher qual é a variante que eu quero. As variantes que eu criei são, dentro do botão primário, eu tenho o padrão, eu tenho o hover e tenho se o botão estiver desativado. E a mesma coisa para o meu botão secundário. E tudo isso está aqui, botão primário default, é o padrão, botão primário desativado, está aqui, botão primário hover e a mesma coisa para o meu botão secundário. Eu simplifiquei o meu painel de assets, os meus componentes, ao juntar 6 componentes que eu já tinha criado em variantes. E agora eu tenho apenas um componente. Agora, se eu quiser usar esse botão num elemento que eu já criei, eu tenho aqui um modal e vou inserir 2 botões nesse modal. Então, digamos que esse modal está dizendo que eu quero desativar a minha conta e eu tenho 2 ações que eu posso fazer. Um, cancelar e outro é realmente desativar essa conta. E o que eu posso fazer é arrastar um botão aqui para dentro. Isso já é um auto layout que já foi criado também. E arrastar um segundo botão aqui para dentro. Nesse momento, os 2 botões são iguais. Eles não têm nenhum tipo de diferença. Então, vamos colocar essas diferenças. Esse botão aqui, vou mudar o texto dele para cancelar. E vou também mudar a variante dele para secundário default. E esse aqui vai ser desativar. E eu vou deixar ele como meu primário. Vou abrir um parênteses muito rápido para explicar 2 formas que eu poderia criar essas 2 ações. Nesse caso, eu estou dizendo que a minha ação primária é desativar, que é o que eu estou querendo fazer. Então, eu deixo no meu botão primário como desativar. Mas existem algumas linhas de pensamento que, em ações que são destrutivas, ou seja, essa ação não pode ser desfeita, eu não consigo voltar atrás, eu deveria, então, proteger o meu usuário e fazendo, na verdade, o contrário. Deixando a minha ação primária como cancelar e a minha ação secundária como desativar. Porque se o usuário clicar em cancelar,
ele não destruiu nada, ele está protegido. Então ele precisa prestar atenção para clicar em desativar, que é a minha ação secundária, e aí sim ele confirma essa ação, que é uma ação destrutiva. Essa seria uma forma, por exemplo, de criar esse modal de forma a proteger mais o nosso usuário. Esse daqui foi uma forma da gente usar o nosso componente com variantes, eu poder escolher aqui a variação que eu quero, a variante que eu quero, no meu layout. Agora a gente vai ver como é que eu posso usar variantes para prototipar e fazer um layout mais limpo, sem muitas páginas. Vamos mudar aqui para a parte 2, protótipo e variante. Imagine que se eu fosse criar um botão de ligar e desligar, eu teria que criar uma interface onde eu tenho o meu botão desligado e uma outra página onde eu tenho o meu botão ligado. E eu criaria uma ligação entre essas duas páginas. Só que eu posso fazer isso diretamente no meu componente. Vou fazer aqui a primeira com esse toggle de on-off. Eu tenho um componente já criado, como a gente pode ver aqui, né? Ele está aqui, o toggle. E eu vou criar agora uma variante desse componente. Com ele selecionado, vamos lá no mais. E eu criei uma variante. Essas duas variantes são iguais nesse momento, o que não é totalmente interessante. Vamos então fazer modificações na segunda versão dele. Eu vou pegar o meu círculo e vou chegar ele um pouco mais para o lado. Vou mudar a cor do fill para esse azul escuro, por exemplo. E criei um toggle com a versão on e a versão off. Eu posso, inclusive, fazer aqui a mudança de propriedade, vou chamar de state, né? O primeiro eu vou chamar de off e o segundo eu vou chamar de on. Quando eu aplico uma nomenclatura que pode ser on-off ou true e false, o Figma já entende um estado booleano desse componente. Vou mudar aqui, por exemplo, de state desativado e aqui para ativado, só para a gente ver a diferença que isso faz no nosso componente. Dá para ver agora que para eu mudar entre uma variante e outra, eu tenho que escolher qual é o estado que eu quero, ativado ou desativado. Mas se for on e off, eu preciso ter um com on e outro com off. Ele cria esse toggle que me permite mudar aqui entre as duas variantes desse meu componente de forma rápida. E como eu disse, isso também vale se eu colocar como false e como true. E aqui ele também vai criar esse toggle. Então, quando um componente tem só esses dois estados de ligado e desligado, vale a pena a gente criar e seguir essa nomenclatura de on-off ou true and false, porque vai ajudar muito na hora de prototipar e mudar entre um estado e outro. Mas eu ainda não fiz nenhum tipo de prototipagem. Eu só criei as duas variantes do meu toggle. E o que eu posso fazer agora é mudar para a minha aba Prototype e prototipar entre esses dois elementos. Então eu vou jogar, se eu clicar para cá, eu vou mudar para Smart Animate, porque eu quero que esse círculo de dentro, o toggle em si, mova para o lado direito. Ok? E vou fazer a mesma coisa quando eu clicar nesse toggle de baixo, eu quero que ele mude para o estado de cima. Também Smart Animate. E se a gente for aqui agora nessa interface teste, que eu já tenho o meu componente aqui sendo usado, e fizer um preview, a gente pode clicar no nosso componente e ele muda. E eu faço isso sem precisar criar uma segunda página, porque ele está prototipando dentro do próprio componente. Isso também é muito poderoso para deixar os nossos layouts mais enxutos, mais limpos. Seguindo então essa mesma lógica,
vamos prototipar criando variantes para esses outros dois componentes que estão aqui. Então, o primeiro slider que eu tenho aqui, eu vou criar uma variante. Um slider, como é que ele funciona? Quando eu clico e arrasto ele, ou com o meu próprio dedo numa interface mobile, eu clico, né, eu seguro e arrasto, ele muda de um ponto para outro. Esse indicador vai se mover e, muitas vezes também, eu vou ter uma diferença de cor entre o fundo. A parte não preenchida vai estar um pouco mais clara e a parte preenchida numa outra cor. Então é exatamente isso que eu vou começar a fazer nesse meu segundo slider aqui de baixo. Primeira coisa, eu vou selecionar esse indicador e vou mover ele, vou mover aqui até mais ou menos a metade. E já dá para ver que eu deixei aqui embaixo um outro elemento que eu também vou crescer para preencher. Como ele está por trás do meu indicador, ele vai ficar então tapado. Mas ele também está presente aqui nesse primeiro slide. Se eu mover daqui dá para ver, né? Como eu dupliquei isso. E agora eu posso prototipar esse elemento. Vou voltar para minha aba Prototype, vou selecionar o meu elemento que eu quero mover, vou arrastar até a segunda variante. E nesse caso vou dizer que eu quero usar drag, porque eu não quero que seja no clique, eu quero que enquanto eu estiver arrastando, ele vai mudar para o próximo. Lembrando que isso é um protótipo, ou seja, ele vai andar até o próximo estado, que é até aqui. Eu não vou ter a liberdade de parar o meu dedo aqui ou ali e ele responder dessa forma. Eu estou apenas, né, criando a ilusão de um slider. Tá bem? Isso é importante. Smart Animate, exatamente. E eu vou fazer a mesma coisa do meu segundo para o meu primeiro. On Drag, mudar para o segundo. Posso fechar aqui. Deixa só a gente consertar o nome aqui. Também aqui eu vou chamar de variants. A minha primeira variante vai se chamar, vamos chamar de 0%. E a minha segunda variante eu quero chamar de 50%. Na mesma lógica, se eu voltar à minha interface teste, eu já estou com aqui uma instance desse meu componente. E se eu der um preview, eu agora posso arrastar e ele vai até o meio. Lembrando, eu não consigo passar desse porque a minha segunda variante é só até o meio. Então eu já tenho aqui formas de interagir com essa interface. Eu posso aumentar, né, fazer o slider até a metade ou voltar para trás, ligar e desligar toggles. Todas essas interações eu posso fazer simplesmente com uma tela só. E a última vai ser o nosso botão On-Off, que eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Criar uma variante, acho que foi um pouco rápido, vou voltar atrás. Vou adicionar uma variante. Essa variante eu vou mudar também de novo para State. E vou chamar essa de Off. E vou chamar a minha de segunda de On. E vou fazer as alterações que eu quero para mostrar que está ligado. Essas alterações, vou experimentar aqui um pouco, selecionando o botão de On e Off. Vou mudar o fundo para um azul escuro. E mudar também esse fundo para um azul claro. Vou mudar também aqui a parte do stroke para o azul escuro. Pronto. Só para ficar bem nítida essas alterações. E prototipar. Prototype. Jogo para o primeiro. On click. Muda para on. Smart Animate. Aqui não vai fazer muita diferença porque não tem nenhuma movimentação de elementos. Mas vamos deixar Smart Animate. Pode ser. E a mesma coisa. Não vou deixar Smart Animate, não. Vou mudar para... Vou editar essa aqui para mudar, em vez de Smart Animate, Instant. E do segundo para o primeiro, On Click, Change Instant também. E eu criei todos os três elementos que eu posso interagir independentemente na minha tela
como eu quiser e posso fazer isso em quantos elementos eu quiser na minha interface. Se eu tivesse aqui, eu vou mudar e aqui vou criar mais desses elementos, desses toggle on-off. Não importa quantos eu tenho, quantos sliders eu tenho, quantos botões on-off eu tenho aqui na minha página, nada disso importa. Eles todos vão funcionar independentemente, porque cada um deles está prototipado individualmente no componente principal. Essa abordagem ajuda muito a deixar os nossos layouts mais simples e não precisar tanto de páginas para poder prototipar.